Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. Quem fala aqui com vocês hoje é o Lucas Pires, diretamente de São Paulo, e comigo estão Augusto Vaz de Melo, do Rio de Janeiro. Olá a todos. Bruno Oliveira, do Paraíso, Salvador. Olá, pessoal. E Paulo Henrique PH, diretamente de Fortaleza. Olá, pessoal. Estamos todos aqui compondo a mesa hoje. Vamos falar de um tema muito presente no nosso campo, que é a ideia da responsabilidade subjetiva, ou da responsabilização subjetiva também. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve introdução do que vamos abordar nesse episódio, e aí vamos vamos dar prosseguimento à discussão. Muitos analistas dizem que a novidade que a psicanálise traz é a possibilidade de alguém se haver e se responsabilizar enquanto sujeito. Identificar a sua parte na desordem que se queixa e assumir aí o papel seria a tarefa de análise, culminando em uma espécie de autonomia completa do sujeito responsabilizado. Porém, a sensação de novidade desaparece quando percebemos que equivalências a isso tanto no coach como em outras abordagens, além de sua marcante semelhança com as especificidades de um discurso neoliberal. Aquele que nos procura para tratamento costuma chegar culpando e responsabilizando seja o outro ou seja a si mesmo. Tanto por coisas que aconteceram como inclusive por coisas que não aconteceram. Sendo assim, e aí fica uma pergunta pra gente, por qual motivo deveríamos incluir mais responsabilidade nessa conta para solucionar? Fica a interrogação. Há uma naturalização dessa ideia de se responsabilizar o sujeito em nosso campo, o que faz com que isso não seja visto como um problema em hipótese alguma. Porém, existem alguns equívocos de interpretação englobados nessa ideia, e no BordaCast de hoje, queremos examinar o que se costuma utilizar para sustentar essa ideia, avaliar sua coerência lógica. E, além disso, também ficamos com uma pergunta. Se não responsabilizamos na clínica, então o que fazemos? Essas são as ideias que a gente quer percorrer hoje em dia, então convido vocês para virem conosco acompanhar esse bate-papo. É necessário que a gente comece aqui com uma pequena diferenciação, né, a partir da ideia de que se responsabiliza um sujeito. Então a gente tem que pensar o que é um sujeito para nós, né, que nos servimos da teoria lacaniana. É importante deixar claro que sujeito não é igual a pessoa. A gente tem que partir disso. Por quê? Se a gente equivaler sujeito e pessoa, a gente vai estar trabalhando com a ideia de que há um ser, há uma essência ali. A gente vai estar tendo que operar na pessoa e não no discurso. O que nos importa é operações em cima do discurso. O sujeito, enquanto sujeito inconsciente, né, é justamente isso, um efeito de um discurso. Um efeito produzido através de uma articulação de significantes. A gente pode ver ao longo da obra do Lacan citações que corroboram com isso, para tentar cobrir um outro problema que a gente tem no campo também, de que há uma ideia de que se faz uma certa preferência por o que o Lacan falou por último, né, uma certa ideia de um último Lacan, um ultimíssimo Lacan, né, então só o que está no final do seu ensino é o que importa, que tem mais valor. Queria pegar uma citação tanto do começo, então seminário 2, né? Aqui eu já digo para vocês onde é que está. No seminário 2, na lição do dia 17/11/54. Segue a citação. O sujeito como tal, funcionando como sujeito, é algo diferente de um organismo que se adapta. Então ele já faz uma diferenciação aqui. Seguimos. É outra coisa. E para quem sabe ouvi-lo, a sua conduta toda fala a partir de um outro lugar, que não desse eixo que podemos aprender quando o consideramos como função no indivíduo, ou seja, com um certo número de interesses concebidos na arete individual. Arete é a virtude. Então, Lacan começa diferenciando aqui que sujeito é outra coisa, que não é um organismo, que não é uma pessoa. A gente tem que saber ouvi-lo. E, pegando uma citação mais para o final, do seminário 23, né, na lição de 11 de maio de 76,
onde Lacan disse: vocês precisam perceber que o que eu lhes disse sobre as relações do homem com o seu corpo atém-se inteiramente ao fato de o homem dizer que o corpo, seu corpo, ele o tem. Dizer seu já é dizer que ele o possui, como se fosse naturalmente um móvel. Isso nada tem a ver com qualquer coisa que permita definir estritamente sujeito. Então tudo que o Lacan falou até aqui não tem nada a ver. Continua. Que, por sua vez, o sujeito, só se define de modo correto na medida em que é representado por um significante junto a outro significante. É muito comum na nossa vida, na nossa língua, a gente entender sujeito como pessoa. Porém, Lacan, em sua teoria, propõe a gente fazer essa diferenciação de que o sujeito, aquele que nos interessa, não é equivalente à pessoa, nem a indivíduo. Até porque indivíduo carrega a ideia de algo não divisível, né? O indivíduo, que é algo que é uma unidade. E sujeito em Lacan é dividido. Dividido entre o quê? Entre saber e verdade. Então, essas são primeiras distinções que a gente precisa fazer para que a gente possa começar a conversar sobre isso. Dá para se responsabilizar um sujeito quando o sujeito que nos interessa não é uma pessoa em si, efeito de um discurso? Eu acho que podemos começar por aí. Queria passar para o Augusto agora. Bom, eu vou pegar o gancho da questão sobre o sujeito, porque eu queria levantar aqui um aspecto central dessa discussão, que é o lugar, talvez privilegiado a outros, mas o lugar privilegiado por onde nossa comunidade se apoia para pensar essa discussão. Há uma frase dentro de um texto muito complicado, muito complexo, com muitos elementos, que toma esse lugar privilegiado. O texto é A Ciência e a Verdade, um dos últimos dos escritos. Né? É uma abertura do seminário sobre o objeto, que só recentemente ganhou uma tradução de qualidade aqui no Brasil. Né? O seminário 13. E, bom, essa é uma frase que geralmente está aí encabeçando as frases que organizam essa maneira de pensar a clínica. Então, a frase é a seguinte, está na página 873 da edição da Zaha. Por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis. É uma frase muito pequena, muito simples, que condensa muita coisa e que faz referência à discussão sobre a questão do sujeito. Né? O Lacan diz que, inclusive, ele não pôde dar o nome correto que ele pensou para esse texto, que seria o sujeito da ciência. Ele teve que mudar por questões editoriais. Então, é preciso entender que esse texto todo está colocando em situação uma espécie de desmontagem do nosso entendimento usual do que é o sujeito, disso que o Lucas, essa espécie de desmontagem que o Lucas estava fazendo referência. Então, sujeito é o termo pelo qual o Lacan vai fazer uma crítica à noção ingênua de sujeito. E aí há um problema lateral, né, que é extremamente importante da gente notar. Sujeito na língua francesa e na nossa também diz respeito ao indivíduo, né, a pessoa, né, esse sujeito, aquele sujeito. Né? Uhum. Então, a própria palavra, digamos assim, já traz uma espécie de incômodo que a gente tem que poder lidar com ela. Agora, o que eu queria chamar a atenção primeiro nessa nossa discussão aqui é o fato de que é muito fácil lembrar dessa citação, né, dessa frase dentro de um texto que fala o contrário. Né? Se a gente ler o texto com cuidado, a gente vai entender, né, que essa frase jamais poderia dizer o que a gente entende que ela diz. Né? Desse mesmo texto, eu posso inclusive tirar uma outra frase aqui que eu acho extremamente necessário da gente citar aqui, que está na página 890, que é: em suma, reencontramos aqui o sujeito do significante, tal como o articulamos no ano passado. Veiculado pelo significante em sua relação com outro significante, ele deve ser severamente distinguido tanto do indivíduo biológico como de qualquer evolução psicológica classificável como objeto da compreensão.
Então, o sujeito do significante, esse sujeito sobre o qual nós operamos, esse sujeito da ciência, embora aí tenha uma discussão grande a se fazer também, mas não é o nosso ponto aqui, esse sujeito é a maneira pelo qual o Lacan se desarticula, desenoda de uma noção de indivíduo, de uma noção de psicologismo, do psicologismo do sujeito que era tão flagrantemente preponderante na sua época. Então, é muito comum isso dentro da obra do Lacan, né, Augusto? Assim, você está falando, eu estou me lembrando que tem uma série de tentativas do Lacan de alguma maneira, usar determinados conceitos com determinados nomes que são, vamos dizer assim, de uso comum e aí tentar subvertê-lo, né? Então, por exemplo, quando ele fala do real, né? A primeira concepção da gente, a mais elementar, é de que isso diria respeito ao campo da realidade, mas na verdade é algo que está para além disso, né? Então, quando você fala aí da questão do sujeito, me parece um elemento assim parecido, né? Sim, tudo que ele vem, de alguma maneira, retomando e pensando dentro da própria língua, traz essa questão importante de uma releitura. Né? O Goldenberg vai chamar de desleitura. Né? Há uma desleitura de conceitos que nós usualmente nos referimos e a gente pensa de uma determinada maneira, mas o Lacan nos apresenta como se o conceito estivesse dizendo outra coisa que não o habitual. Então essa sim é uma manobra muito forte dentro da obra do Lacan, que eu acho que requer muita atenção, né? Requer muito cuidado. Né? E aí, para voltar ao nosso ponto importante, que eu acho que vale a pena para terminar aqui essa fala breve, eu queria mostrar que, bom, há um peso que nós colocamos em determinadas frases, em determinadas citações, em determinadas coisas que o Lacan teria dito e disse, que acabam por, digamos, ganhar um peso histórico, conceitual e técnico que ultrapassem muito a sua contingência dentro do que ele estava dizendo. Né? Então, a gente tem frases que às vezes são ditas uma única vez, né, ao longo de todo o ensino e ganham um estatuto privilegiado, como essa. Né? Então, a gente tem uma frase que é discutível, tem autores como o próprio Goldenberg e o Alfredo Aldenstein que vão, de alguma maneira, dizer que nossa leitura é claramente equivocada com relação a essa frase. A gente aqui está, de alguma maneira, sustentando que a leitura desse texto implica que ela jamais poderia ser lida desse jeito. Mas a gente pode encontrar na obra também citações como essa que eu vou falar aqui, que desmontam, digamos, essa maneira de pensar. Por exemplo, no seminário 17 do Avesso da Psicanálise, na página 81 da Zaha, tem escrito: sua descoberta, a de Freud, né, foi ter soletrado, escandido o inconsciente e desafio a dizerem que isto possa ser outra coisa que não a observação de que há um saber perfeitamente articulado pelo qual, falando propriamente, nenhum sujeito é responsável. Então aqui, com todas as letras, o Lacan está se opondo a uma espécie de deontologia, de uma espécie de responsabilização desse sujeito, desse saber perfeitamente articulado. Então é preciso, para começar essa discussão, que eu acho que é uma discussão que a gente vai ter aqui longo, é preciso ter atenção ao peso que a gente dá a determinadas citações, a determinadas ideias dentro do nosso campo, aonde elas se apoiam, para que a gente possa sequer começar a pensar essa discussão, porque é uma discussão, como a gente vai ver aí, pelo que os colegas vão tratar, é uma discussão complicada. Me parece que o importante aqui, porque quando a gente traz uma citação, o que a gente está fazendo de diferente do que os outros fazem, né, quando falam a frase, né, por exemplo, por nossa posição do sujeito, somos sempre responsáveis. Me parece que a ideia não é a importância não recai sobre, porque o Lacan disse aqui, disse ali, mas assim como o Augusto falou, por que o peso recai sobre uma coisa que foi falada uma vez apenas e não no que foi falado inúmeras vezes, né? Por que o peso recai na inconsistência, nesse caso, como algo ruim, não na consistência do texto, né? Do texto não, desculpa, da teoria, né? Eu acho que o
o interessante é justamente o fato de que esse por nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis, ele está falando dos psicanalistas, né? É isso que é o fundamental, né? É a questão de que o conceito de sujeito mesmo, nós temos que sustentar na nossa prática, né? Nós temos que, de alguma maneira, nos responsabilizarmos por esse conceito novo, né? Esse conceito inédito que ele está propondo, né? Então, é difícil, né? É difícil, de alguma maneira, se responsabilizar por isso. E o parágrafo inteiro articula justamente essa ideia, né? De que, apesar dessa dificuldade, essa seria a nossa responsabilidade, né? Enquanto analistas. Sim, é importante que a gente possa não apenas recortar as coisas, né? Porque ela pode perder o sentido, né? Do que o autor estava se propondo, Ah, não, né? facilmente, porque se você pega a frase isolada, realmente, fatalmente a gente vai encontrar essa interpretação, né? É muito fácil você cair nessa interpretação, vamos dizer assim, mais comum, né, dentro da nossa comunidade. Uhum, E é, esse é um ponto importante de se dizer também, talvez, sobre essa citação. Ela nunca vem com o contexto dela, né? Ela sim. só vem cortada, né? Ela só aparece citada de forma cortada. Ela nunca vem com o contexto, né? Esse é um ponto que deveria nos chamar a atenção, né? Aproveitando que PH tá aí falando, continue, por favor, fale um pouco sobre o que a gente pode achar disso em Freud, né? Já que é necessário que a gente aborde isso também. Porque, na verdade, é, sobre esse problema da responsabilidade em Freud, a gente pode abordar isso a partir de algumas perspectivas, né? Então, primeiramente, talvez fosse o caso de citar um texto bastante evocado no interior dessas discussões, que é o texto A Responsabilidade Moral pelo Conteúdo dos Sonhos, né? Que é um texto de 1925, né? Uhum. Então, na edição da Companhia das Letras, lá na página 327, vocês vão encontrar a seguinte passagem, abre aspas, é claro que a pessoa tem de se considerar responsável pelos impulsos maus de seus sonhos. Que outra atitude se poderia ter para com eles? Se o conteúdo onírico, corretamente entendido, não é inspirado por outros espíritos, então é parte de meu ser. Se procuro classificar como boas e más as tendências que em mim se encontram, segundo critérios sociais, então devo ter responsabilidade pelos dois tipos. E se digo, defendendo-me, que o que em mim é desconhecido, inconsciente e reprimido não é meu eu, então não me acho no terreno da psicanálise. Não aceitei suas explicações e podem me abrir os olhos à crítica de meus semelhantes, à confusão de meus sentimentos e os distúrbios em meus atos. Então, essa passagem que os camaradas costumam trazer à tona nesse debate, ela vamos dizer assim, famosíssima, né? Contudo, há algumas outras posições de Freud sobre esse problema, né? Então, por exemplo, num texto chamado A Questão da Análise Leiga, que é um texto de 1926, o Freud diz o seguinte, eu estou aqui na página 177 da edição da Companhia das Letras, ok? Então, abre aspas. Todas as nossas instituições sociais foram feitas para pessoas com um eu normal, uno, que se pode classificar como bom ou mal, que ou cumpre sua função ou é excluído por uma influência muito poderosa. Daí vem a alternativa judicial, responsável ou não responsável. Essas distinções não se aplicam aos neuróticos, né? Então, aqui é muito taxativo a opinião dele, né? E essas duas passagens me parecem interessantíssimas, né? Não só pelo o conteúdo absolutamente contrastante das duas, mas pelo fato também de que entre uma e outra nós temos a distância de apenas um ano, né? Então, uma foi dita em 1925 e no ano seguinte o Freud proferiu essa última citação, né? Então, novamente aqui, talvez caberia a pergunta, né? Por que algumas citações de Freud ou de Lacan são absolutamente celebradas, né? Relembradas, revisitadas, enquanto outras não parecem ganhar corpo no interior das nossas discussões, né? O que acontece aí? E, assim, o importante, na verdade, curioso da coisa
é que o texto da análise leiga, né, não é um texto lateral, não. É um texto, na verdade, bastante trabalhado dentro da nossa comunidade. Né? Então, Uhum. acho que o que fica dessa citação em específico do Freud é justamente a noção, né, a ideia de uma inoperatividade das categorias de responsabilidade ou não responsabilidade quando a gente trata de fenômenos neuróticos. É como se essas categorias elas não nos servissem, porque no final das contas elas estão muito afeitas, muito conjugadas com outros dispositivos, como por exemplo o dispositivo jurídico, né? Então, que a rigor não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Né? Então, esse é um ponto assim que é interessante dessas citações, né? Mas, assim, eu poderia continuar falando algumas outras coisas, porque um outro ponto, uma outra citação, vamos dizer assim, famosa, é aquela famosa, qual a sua própria parte na desordem que você se queixa? Né? Então, Opa. essa aí todo mundo conhece também, é um dos mantras também, né? E ela é famosa dentro desse debate e nós costumamos citá-la como um exceto do caso Dora. Né? Então, a questão que deveria nos interessar aqui é justamente o fato de que, pasmem, Freud nunca disse essa frase. Né? Então, se vocês forem ler o caso Dora de forma minuciosa, vocês não vão encontrar nenhuma frase desse tipo por lá. Né? E aí as pessoas naturalmente podem perguntar, né? De onde é que veio isso então, né? Que porra é essa, né? Então, veio do Lacan. Lacan, Lacan. Veio do Lacan, exatamente. Esse é o ponto, né? Então, eu não sei se os camaradas que estão nos escutando sabem, mas é muito comum ver o Lacan colocar frases inteiras na boca do Freud, sem que, no entanto, o Freud tivesse, de fato, proferido essas frases. Né? Então, essa é uma delas que aparece no texto Intervenção sobre a Transferência, né, que vocês encontram nos escritos também. E aí, assim, eu não sei vocês, mas é muito, vamos dizer assim, curioso que essa frase, tão cara para o nosso movimento, ela, de alguma maneira, seja uma espécie de exceto de um caso fracassado, né? Então, essa é uma questão que tanto Freud quanto Lacan trabalharam, né? Que é, obviamente, a partir de níveis diferentes. Mas os dois, em momentos distintos, se deram conta de que o que tinha sido feito ali não tinha dado certo. Né? Então, é curioso que essa frase, que vamos dizer assim, organiza todo o nosso campo, organiza toda o nosso campo de intervenção, hoje, dentro da psicanálise, de alguma maneira, seja uma frase retirada de um caso que não deu certo. Um caso complicado, né? Não só isso, mas por algum motivo, como você falou, Freud e Lacan partiram de um ponto, tá, deu errado. Cada um deu uma explicação do porquê que deu errado. Sim. E a gente está se baseando no pontapé inicial do problema para justificar o que a gente tem que fazer na clínica. Acho que Sim. aí é o ponto problemático e é problemático também porque que boa parte do campo não vê isso como um problema, né? Como a gente falou no começo, há uma naturalização disso. De que Sim. tem que perguntar qual a sua culpa, qual a sua responsabilidade nisso que você está reclamando, no seu sintoma. Essa questão é interessante, porque o Lacan, no texto, ele aborda essa frase e aborda todo o caso Dora a partir daquilo que ele chamou de inversões dialéticas. Né? Então, tem a Uhum, primeira, tem a segunda e tem a terceira. isso. Mas o ponto é que essa frase ela aparece como uma primeira inversão dialética. Né? Uhum, E a gente estava até discutindo, eu acho que foi hoje cedo, não sei se foi a Camila que estava falando, né? Mas a ideia de que é muito interessante o fato de que essa frase que aparece como uma espécie de primeira inversão dialética, pelo menos dentro daquele diagnóstico que o Lacan propôs, que estava ali colocando, ela vira, vamos dizer assim, uma espécie de elemento que está presente não só
nesse início do trabalho, mas no próprio final, né, da coisa, né? Então, porque a ideia, por exemplo, de que o próprio final de análise passa por essa noção de responsabilização, né? O próprio final de Sim. análise passaria por essa noção de que o sujeito, né? E aí eu estou usando na acepção que os camaradas utilizam, não estou utilizando na que a gente está propondo, né, aqui, mas que o sujeito deveria se responsabilizar no final do processo todo, né? Então, Fazer a tão falada retificação subjetiva. sim, sim, sim. É, esse é um problema, porque tem outra questão aí, que é o fato de que esse trabalho de retificação subjetiva, ele vamos dizer assim, colocado para nós, que uma análise ela só começa a partir dessa retificação subjetiva, né? A partir Uhum. dessa noção de responsabilização. Agora, o grande problema é que muitos analisandos chegam para nós no nosso consultório já se responsabilizando, né? Já se colocando nessa posição, né? E isso é próprio da neurose, né? Então, eles já chegam, por exemplo, dizendo que a responsabilidade pelas repetições que eles estão cometendo, a responsabilidade é deles, né? Que os sintomas são expressões que dizem respeito à história deles, né? A algo que aconteceu, a forma como eles experienciaram determinados acontecimentos, etc, etc, etc. Então, talvez fosse o caso de pensar que na verdade, uma fantasia do psicanalista essa ideia de que os analisandos chegam no consultório responsabilizando Deus e o mundo, né? Dizendo que a responsabilidade é do outro, que é da mãe, que é do pai, que é do papagaio, que é de sabe-se lá quem, né? Porque é muito curioso essa espécie de gap que tem, né? Em relação a essa compreensão. E, e aí isso nos leva a um ponto curioso, que é justamente a possibilidade do trabalho do psicanalista, de alguma maneira, estar conjugado com certo espírito da época, né? Que é justamente a dimensão do neoliberalismo. Então, quer dizer, até que ponto aquilo que nós fazemos dentro da clínica está absolutamente apartado da lógica neoliberal, né? Até que ponto essa distinção, ela realmente está colocada para nós de forma clara. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de alguma maneira, eu tentei colocar, por exemplo, no meu último artigo da revista Borda, esse problema, né, que uma das ideias era mostrar as raízes liberais do nosso ofício, né, e demonstrar o quanto elas estão presentes desde Freud. Então, quer dizer, esse lastro liberal comparece quando nós vamos ao texto do Freud e vemos ele falando em não atender pobres, né? Quando ele diz que a sessão deve custar caro, né? Ou quando ele, de alguma maneira, no final da sua obra, se aproxima cada vez mais daquilo que posteriormente ficou conhecido como psicologia do ego, né? Então, essa aproximação ela pode ser percebida, por exemplo, em alguns textos tardios, né? Então, por exemplo, no Compêndio de Psicanálise, ele chega a dizer o seguinte: nosso método para fortalecer o eu enfraquecido parte da ampliação de seu autoconhecimento. Sabemos que isso não é tudo, mas é o primeiro passo. A falta desse conhecimento significa para o eu perda de poder e influência, né? Então, um dos pontos que podem nos servir de norte aqui seria justamente o fato muito simples de que toda essa lógica de autoconhecimento, de responsabilização, ela parece caminhar livremente, não só dentro da psicologia, dentro do coach, dentro da esfera jurídica, dentro de uma série de clínicas, como a clínica nutricional, mas também dentro da clínica psicanalítica. Eu Né? queria Então, só fazer uma. Que eu acho que esse é um ponto que você tocou importante, porque é isso, né? A gente está o tempo todo dizendo que esse tema é um tema delicado, porque parece que está absolutamente plasmado e colado à nossa maneira de pensar moderna e de hoje. E é uma maneira de pensar que a gente talvez
por uma discussão talvez sobre ideologia, enfim, sobre alienação, que eu acho que não cabe aqui falar, mas, enfim, por uma maneira já muito enraizada dentro da nossa maneira de pensar ocidental, no Brasil, hoje, em 2020, o discurso neoliberal ele tem uma potência tão grande de que é, inclusive, muito difícil de pensar o problema, né? Por isso que a gente está o tempo todo chamando atenção para a espécie de naturalização dessa noção de responsabilidade que está inteiramente alicerçada numa noção de indivíduo moderno, de indivíduo liberal. E aí o que eu fui pensando nesse podcast aqui, eu fui procurar, né, em coaches, sites de coach, o que os colegas falam, se é responsabilidade, enfim, a gente já parti de um diagnóstico e fui procurar. E encontrei uma noção muito importante dentro do coach que chama-se autorresponsabilidade. Eu estou aqui num site importante de uma sociedade de coach e que eles definem a autorresponsabilidade assim: é a capacidade de atribuir unicamente para si a responsabilidade sobre aquilo que acontece em sua vida, seja positivo ou negativo. Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas que exige treino e dedicação. Estamos muito acostumados a transferir a culpa, em especial quando falhamos de alguma maneira. A verdade é que essa é uma posição cômoda, fácil de ser mantida. Vou pular e vou só terminar com essa última frase. Sem autorresponsabilidade será impossível mudar a sua vida. Assim, lendo assim de uma maneira desavisada, e se você não tiver num site de coach, se você não souber que isso aqui é um coach, você podia muito bem colocar isso na boca de um psicanalista lacaniano, né? De que é central a noção de responsabilidade, a noção de se acometer com aquilo que lhe convém, né? Com aquilo que lhe é seu, que é mais íntimo. Então, a gente é muito desavisado com relação a esse problema. Muito. Né? E é o que o PH estava dizendo. O nome próprio desse problema é neurose. Né? Essa é a construção moderna da neurose. É você produzir um indivíduo que se responsabiliza, e se não se responsabilizar, é impossível mudar a vida. Então, o nome dessa neurose moderna ao qual nós estamos lidando é isso. É essa noção neoliberal de responsabilidade. E aqui eu só queria... E que mira um horizonte de que você tem que ser autossuficiente, né? Exatamente. É um horizonte autossuficiente, é um horizonte que nossos colegas de profissão, de psicologia compartilham. Acho que assim, é um problema danado entrar nisso, mas eu queria só salientar o seguinte, de que já no Freud, quando ele, desde esse início, enfim, com relação ao tema do inconsciente, até o Freud desenvolver a noção de super-eu, é muito marcante uma orientação jurídica, a judicialização disso. Em algum momento, se eu não me engano, até no Eu e o Isso, há uma relação que ele faz do super-eu como um advogado, né, como um jurista. Então, é muito presente. É óbvio que é muito presente isso nessas discussões, e a gente não pode ter uma espécie de ingenuidade com relação a isso. Há um debate importante que o Freud fez, há um debate importante que o Lacan fez. Então eu acho que o mínimo que a gente deveria poder ter é uma espécie de atenção, né? Para não naturalizar alguma coisa de fato, que, vejam, é o cerne da nossa clínica. O cerne da nossa prática está apoiado nessa ideia. Sim, sim. É um grande problema, né? Eu acho que você foi feliz no que você falou, Augusto. E acho que o grande ponto que talvez nos deixe de alguma maneira mais consternados é justamente o fato de que a comunidade, de alguma maneira, não parece estar divertida disso, né? Desse elemento, do fato de que eles estão com os dois pés atolados numa espécie de lamaçal que é compartilhado por uma série de outras práticas, que aí entra o coach, entra uma série de outras coisas, né? Então, por que não estamos advertidos disso, né? E em que medida a gente, mesmo ocupando a posição que ocupamos, né, sustentamos exatamente o contrário. Né? Nós não temos nada a ver com essa coisa do capitalismo, nós não fazemos nada que diga respeito a essa discussão aí neoliberal e tal. Na verdade, enfim, vocês já conhecem a cartilha, né? Acho que é importante aqui a gente dizer, né, que foi citado, que
a retificação subjetiva também é uma das coisas que cai naquela ideia de que Lacan só falou isso uma vez em sua teoria, né? A única citação presente está no texto Direção do Tratamento, quando ele estava comentando sobre a clínica do Freud. E aí ele fala que retificação subjetiva seria retificar as relações do sujeito com o real, né? A gente pode tentar pensar o que é isso. O Lacan não chega a desenvolver muito essa ideia, mas o acento recai muito nisso, né? E é muito curioso, como Augusto falou mais cedo, por que se privilegia isso e não outras coisas que aparecem com maior frequência na teoria, né? Ah, só que a gente fica com um problema aqui, né? É um assunto difícil que a gente está tratando aqui, então ouvir isso pode não ser nem um pouco fácil. Então, assim como os camaradas aqui já falaram, eu acho que é importante a gente pegar algumas frases e esquecer que foi ou um coach ou um psicanalista que falou e ler aquilo, tentar entender o que está imbuído naquela frase, porque isso vai fazer com que a gente possa melhorar o nosso exercício de leitura, o que é muito importante, já que a gente trabalha com psicanálise, né, com o material, né, da linguagem, no discurso, é isso que nos interessa para operar. E, dentro desse problema, fica então a pergunta, né, lançada no início de que se não responsabilizamos, o que a gente faz então, né? Porque pode muito bem acontecer de a pessoa escutar isso, se deparar com isso, às vezes por estudo, por debate com pares, e ficar, meu Deus, o que eu faço agora? Aí dá uma ansiedade, porque realmente, né? A única coisa que me ensinaram a fazer, me parece que tem um equívoco aí. Então, o que eu faço com isso? Eu queria ouvir um pouco de você, Bruno. Adentra a discussão aqui, vamos fechar a roda. Pois é, essa questão da responsabilidade sempre me evoca isso, né? Porque a gente escuta com tanta frequência no nosso campo de que se trata de uma responsabilização subjetiva, se trata do sujeito finalmente se responsabilizar pelo seu sintoma, por de alguma forma estar divertido no fim de análise e todas as problemáticas que isso envolve. Por mais que a gente encontre muita dificuldade de não achar muito dessas coisas no próprio texto da teoria que Lacan tenta articular, mas aí fica, acho que esse dilema, porque se é construído tanto na nossa prática, no nosso campo, de que estamos lidando com a responsabilidade e a gente aponta aqui de que não tem nada a ver com isso, nossa prática, então o que realmente acontece na nossa prática? E eu acho que isso levanta alguns problemas que são, como Augusto falou, estão no cerne do nosso fazer e parece que estamos fazendo de uma maneira um pouco equivocada, talvez. E para isso eu queria levantar primeiro a própria fala que você trouxe no início, Lucas, de que é muito importante a gente tomar essa diferença da definição do que é um sujeito. Eu acho que não tem como a gente debater essa discussão de responsabilidade sem retomar isso, essa confusão que se faz entre sujeito e indivíduo, porque parece que é muito claro entre todos os membros da nossa comunidade lacaniana de que sujeito é um significante que o representa para outros significantes, e mais à frente Lacan coloca entre outros significantes. Enfim, o sujeito está ali apenas como um efeito de significantes que se articulam de uma certa forma dentro de uma situação de análise. Tendo em vista isso, e tal como as citações que você colocou, fica muito claro de que o sujeito não se localiza jamais dentro de uma pessoa, dentro de um corpo de um analisante. Não se trata dessa individualização, dessa condição ontológica de uma essência em um analisante. O sujeito, então, ele estaria onde, se a gente fosse pensar dessa forma? Ele sendo efeito do próprio significante, sua articulação com o outro, ele está no discurso, ele está na fala, que acontece dentro de um dispositivo de análise. E aí entra a primeira pergunta que às vezes parece óbvia, mas ainda assim permanece. Como é que um efeito de significante vai conseguir se responsabilizar por si mesmo e por atos? Se nós estamos dizendo que é um efeito de significante, ele não é um agente, ele não tem uma condição de estar fazendo a opção de uma escolha sobre atos. Eu acho que esse é um primeiro problema que leva a uma contradição, porque não adianta reafirmar que o sujeito é essa coisa sem substância, sem corpo, sem forma, e depois dizer que ele é responsável, depois dizer que se sofre porque o sujeito escolheu isso. Sim, aqui eu acho que vale também uma outra delimitação de que não quer dizer que não existam pessoas na teoria, né? Já falamos isso outras vezes, eu acho que é bom bater nessa tecla de novo. A teoria não está falando que não existe pessoa. O ponto é que a pessoa, digamos assim, para ser direto, não nos interessa. Interessa é o discurso
Aquilo que se produz na conversa entre analista e analisante, é isso que nos interessa, é ali que a gente vai trabalhar. A pessoa fica meio, entre aspas, de lado, né? É essa a ideia. Esse ponto da pessoa não interessa. Pra teoria não interessa. Isso é interessante porque assim, Lacan inicia o ensino dele lá na década de 50, desde aquele texto da situação da psicanálise lá de 56, e entre outros desse momento inicial, sempre questionando do quanto os analistas da época, os pós-freudianos, faziam uma confusão entre uma situação do imaginário e do simbólico. E todo mundo adora enunciar o quanto o analista trabalha com simbólico e tem uma corrente aí que diz que trabalha com real, mas enfim. O ponto é que se consegue fazer tão clara essa diferença nesses momentos iniciais, como é que não se percebe de que hoje, em 2020, ainda estamos fazendo a mesma confusão, confundindo eu com o sujeito, confundindo o analisante com o sujeito? Esse é um ponto problemático que eu acho que entra em uma contradição que não é percebida. E aí, em cima disso, fica mais uma vez a pergunta, como você coloca, que eu acho que é muito problemática. Se nós não estamos responsabilizando o eu, se nós não estamos responsabilizando o sujeito, se nós não estamos responsabilizando o que é que estamos fazendo então na clínica? E aí, para responder essa pergunta de maneira breve, porque eu acho que isso se estende de uma forma absurda, e inclusive fica a recomendação de que nós trabalhamos na revista número 1 da Borda justamente o que faz um psicanalista, trazendo vários pontos da clínica e do fazer psicanalítico, mas de maneira breve para poder tentar dar um pouco de contextualização em relação a essa situação da responsabilidade. Primeiro é preciso ter uma noção clara de que há uma diferença de concepção do inconsciente, eu arriscaria dizer, de maneira freudiana e de maneira lacaniana. Porque a gente não pensaria duas vezes em dizer com Freud que um sonho é uma manifestação do inconsciente, uma formação do inconsciente. Mas para Lacan, com a teoria do significante, fica muito claro de que não se trata do ato de sonhar, mas do relatar do sonho dentro de uma análise. Esse é apenas um pontapé inicial para mostrar de que o inconsciente ele não está lá pré-definido, o inconsciente não está lá localizável, nem no indivíduo, nem de maneira pré-existencial. O inconsciente ele vai existir na medida que este que estará dentro de uma relação entre dois no consultório fizer uma intervenção dentro de um discurso, este que nós vamos chamar de função analista, ao fazer uma intervenção, ao elevar o que é dito, a categoria de significante, entre aspas, ler aquilo que está sendo dito sem dar um sentido prévio e poder interrogar sobre isso, vai produzir-se assim o inconsciente. E eu acho que, inclusive, no artigo do Augusto, isso fica muito claro na revista número 1, porque há uma diferenciação gritante, de maneira prática, clínica, essa diferença de concepção de um inconsciente que preexiste e de um inconsciente que vai ser produzido. Da mesma maneira que a gente vai pensar também a noção do sujeito. Então, como é que Lacan, em termos, eu vou dizer isso sem citação, mas em termos ele definiria o inconsciente? É um saber, logo, é uma articulação de significantes que não se tem ciência, um saber não sabido. É um saber que só vai ser sabido de maneira lógica após esse saber ser articulado dentro de uma situação de análise. Então, a partir do momento em que algo é falado numa análise, em que você sempre interroga o paciente, poxa, você falou isso, mas me fale mais a respeito disso, né? Quando a pessoa começa a articular de uma outra maneira, vai se produzindo novas articulações, vai se produzindo novos saberes e com isso vão emergindo novos, se eu posso dizer assim, sujeitos. E com isso vai afetando aquele, aí podemos voltar a retornar aquele indivíduo, de como ele é afetado por esse discurso que o atravessa. Isso vale lembrar mais uma vez, né, que o inconsciente, a gente sabe disso, ele é uma questão de sobredeterminação. Se é sobredeterminação, esse é outro ponto dessa contradição de que é impossível pensar numa noção de um sujeito advertido e responsável, sendo que nós dizemos desde o início, desde Freud, desde 1900, de que o inconsciente atravessa a nossa vontade, nos dá rasteira. Como poderíamos nós aqui, numa condição, seja de atravessar uma análise ou não, alegar que nós poderemos ser responsáveis pelas rasteiras que nós mesmos levamos de um suposto inconsciente? Então, eu acho que isso toca em um ponto que talvez precisássemos rever de que maneira estamos articulando a teoria e de que forma isso implica na prática. De que lidar com a situação de análise implica necessariamente em você intervir, apostando na provocação ali de uma modificação de sentido, enquanto os significantes se articulam com outros, e nisso vai ser possível ser lido de uma outra forma pelo analisante o que foi dito. Isso provoca efeitos, isso provoca o que chamamos de cura. Então, eu acho que isso tem uma divergência muito grande da noção de você ir para uma análise
para poder se perceber como responsável pelas mazelas que acontecem na sua própria vida. Eu queria só, porque eu acho que a discussão é extremamente importante e tem muitos elementos que eu acho que são importantes da gente tocar para a gente talvez desmontar um pouco essa dificuldade nossa com o assunto. Eu queria falar de uma trinca que talvez seja a trinca mais importante aí nesse impasse todo, digamos assim, que é escolha, culpa e responsabilidade. Porque normalmente, quando a gente toca nesse assunto e fala um pouco sobre isso e defende uma espécie de atenção com relação a isso, nossos colegas, eles rapidamente citam, nos alertam para uma espécie de distinção, uma diferença entre responsabilidade e culpa. Então, obviamente, um analista não culpabilizaria um analisando, mas responsabilizaria. Eu, de certa maneira, antes de dizer qualquer coisa, eu não sei em que medida um parece ser mais adequado que o outro. Parece que, de partida, são duas coisas complicadas, como a gente já vem expondo até aqui. Agora, vamos ver aqui qual é o significado de culpa no dicionário? Responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Exemplo, não assumiu a culpa pelos pagamentos. O nosso dicionário já diz uma coisa assim, né, um tanto quanto banal, dizer a separação entre responsabilidade e culpa é radicalmente arbitrária e talvez ela não se sustente. Então, tá aí mais um elemento para a gente estar advertido, né, de que, em certa medida, culpa, responsabilidade, retificação, que retificação ainda é mais complicado porque envolve retificar, né, reorganizar, envolve essa coisa complicada aí, que inclusive o texto do Canguilhem, Normal e Patológico, trata disso, que é uma maravilha. Mas culpa, responsabilidade, retificação. A gente tem até uma outra vertente que é muito preponderante também, que é uma análise serviria para retirar uma pessoa do lugar de vítima para um lugar de sujeito. É isso que os camaradas estavam comentando anteriormente, que seria, digamos assim, esse lugar do neurótico que vem para análise para falar de tudo e de todo mundo, para reclamar, para dizer que todos ferraram com a vida dele, enfim, e uma análise conduziria esse neurótico para um lugar em que ele não seria vítima da sua história, da sua narrativa, enfim, e assumiria um lugar aí responsável, né, por aquilo que lhe acomete, né. Eu queria antes fazer um pequeno parênteses que eu acho devido, né, que é evidente. E aqui é o lugar da onde a gente parte. Vamos ver se a gente acompanha esse raciocínio aqui. A psicanálise surge com a ciência moderna. A ciência moderna, o que ela faz? Ela coloca no mundo o campo da incerteza. Ela produz um problema para os filósofos, e os filósofos vão tentar de alguma maneira ver que diabo é isso que pode ser de alguma forma universalizado, formalizado, que diabo é isso que de alguma maneira pode ser posto na física, pode ser pensado de maneira física. Que verdade é essa? Então a ciência moderna coloca uma perturbação que em última instância vai dar no problema da liberdade, que vai dar no problema da autonomia. Para isso a gente tem um Descartes, para isso a gente tem um Kant, toda uma potência de pensamento para pensar o problema da autonomia, da liberdade, do pensamento, do sujeito, né? O tema do sujeito fica absolutamente em evidência. É o Descartes quem coloca a coisa na mesa, né? para pensar, para dizer, olha, tem alguma coisa aí de uma agência, tem alguma coisa aí de um sujeito que é responsável. Tudo isso surge nesse momento, e a psicanálise não poderia surgir de outro momento. Né? A psicanálise não poderia surgir num lugar em que, olha, a ação precisa ser pensada de uma maneira racional, de uma maneira ponderada, articulada, cuidada. Então, é evidente que nós, nas nossas vidas cotidianas, fazemos escolhas, que nós nos afetamos pelas nossas escolhas, pelas impossibilidades das nossas escolhas, pelas dificuldades com aquilo que a gente... É evidente, é isso que a gente estava falando antes, é isso, né, que se
constitui como o peso da neurose. Né? O peso da neurose se dá quando isso que garantiria a verdade e o bom funcionamento da norma sai de cena. Né? Quando o Deus não pode mais legislar. Né? É por isso que você tem a física e a matemática. Enfim, esse é o plano onde surge a possibilidade de você pensar um sujeito. Né? É evidente que o Lacan vai justamente pensar o sujeito, como a gente vinha falando até aqui, o sujeito de uma espécie de desmontagem dessa noção de sujeito jurídico, de sujeito biológico, de sujeito. Né? Então, é evidente que uma pessoa pode ir para uma análise porque ela não consegue se responsabilizar ou se responsabiliza em demasia, como o PH estava falando. E é claro que uma análise pode sim ajudar uma pessoa a lidar melhor com as suas escolhas. É sim que uma análise pode ajudar de alguma maneira com que aquela pessoa possa ser feliz com escolhas. Né? Agora, vírgula, e aí é uma vírgula muito, muito necessária. Um psicanalista não poderia jamais entrar como agente ou como carrasco ou como jurista nessa querela toda. Esse que é o ponto em que a vírgula deve incidir. Ela deve vir como aquilo. Olha, um analista não deve ser mais um ator dentro desse drama. Deve ser alguém que proporciona, isso que o Bruno tão bem colocou, proporciona que se escreva alguma coisa disso. Com isso que não está dando para se escrever, que não está dando para se colocar no papel, esse saber que de alguma maneira determina as escolhas, esse saber que embaralha as escolhas, que uma análise possa escrever isso, que a pessoa possa disso fazer o que ela bem entender. Esse que é um ponto interessante também de uma análise. Aquilo que se produz numa análise pode ser que não sirva. Não sirva. E enfim, a pessoa vai ter que de alguma maneira... Isso não está no nosso papel, não está no nosso, né, no nosso cunho, se não nos responsabilizar pela teoria que nos cabe. Esse que talvez seja o ponto central. Né? Se fosse nosso papel, a gente seria um guru, né, praticamente. Exatamente. Se o sujeito não é responsável, o analista sim é responsável por conduzir uma análise. Sim. Uhum. E aqui é importante a gente deixar claro que... não sei se é óbvio isso, mas é complicada a coisa de pensar, porque a gente também não pode deixar, tipo, não vou responsabilizar a pessoa, porque ali não é o que me interessa. O que me interessa é o sujeito, né, um efeito de um discurso. O Félix é um que lança essa ideia que eu acho interessante pra gente poder pensar também. Né, por que a gente vai responsabilizar o analista? Né? Ele tem que se haver com a teoria que ele se serve, claro. Mas talvez a gente possa pensar por aí também, né? A ideia de responsabilidade. Por que responsabilizar um lado e não o outro, né? Ou por que de um lado não tem um ser e do outro lado tem um ser também? Uma coisa que a gente pode pensar em cima disso. Eu acho que... mas é porque... Exatamente, eu estava pensando isso de manhã, porque um analista... Quando uma pessoa vem procurando um analista... Isso eu tentei falar um pouco no artigo da Borda... Quando o analista ele diz alguma coisa para alguém, né, no âmbito de uma análise, quando ele interfere na vida de uma pessoa, quando ele só escuta, quando ele cede seu horário e cobra os honorários, isso necessariamente provoca alguma coisa. Né? Isso é em razão de sustentar um lugar. Né? Ou seja, há de se também pensar que é isso, um analista é sim uma pessoa que está apostando num ato, né? Está apostando na localização espacial e temporal da aplicação de uma determinada doutrina, de uma determinada noção de sujeito. É isso que a frase tão famosa diz. Nós somos responsáveis pela nossa posição de sujeito. Nós analistas, né? É isso que constitui o nosso campo. Né? O fato de que a gente parte de uma premissa muito básica, de que há inconsciente. Né? A gente parte dessa premissa e disso, né, responde em ato para que alguma coisa se produza. Para que a vida de uma pessoa, talvez, como o Bruno está falando, cure. Há inconsciente porque nós, enquanto analistas, o provocamos ao intervirmos numa análise. Aqui eu acho que é importante também uma coisa que você já falou uma vez, Augusto, enquanto analistas a gente precisa ter uma preocupação com as palavras, né? Assim como dar peso para algumas coisas, a gente dá peso para algumas palavras, né? Então elas não são importantes, porque a gente trabalha com isso que é o nosso material.
E em francês a ideia seria mais de uma concepção de sujeito, né? Você comentou uma vez. Sim. E essa tradução talvez ajude um pouco a gente começar a desmontar esse problema. O francês é poser, né? O verbo, né? É de position. É aquilo que eu coloco. Tem um texto chamado também Posição do Inconsciente. Não é o lugar onde ele está, não, é o que a gente coloca, né? É o que a gente sustenta, né? Bom, e já que a gente voltou para o começo, né, de onde a gente partiu, acho que a gente pode encerrar por aqui. Não quer dizer que a discussão está encerrada, mas que a gente lançou cartas na mesa para que esse assunto possa começar a ser discutido, debatido, revisto. Às vezes é importante que a gente possa pegar um texto que já foi lido, esquecer que leu, e ler de novo, com uma nova cabeça, com um novo olhar, para achar novas questões. Eu recomendaria aí, que a gente sempre recomenda, 2 textos importantes, um pouco mais acessível e fácil, que é o texto do Alfredo. Eu acho, se eu não me engano, tem uma tradução, ou vai sair uma tradução em breve. É o Alfredo Odenstein, que é um colega da Apola. É um texto sobre esse tema. E o texto da nossa conterrânea aí, a Flávia Dutra, que tem um texto também um pouco mais trabalhoso, um pouco mais extenso, enfim. Mas são os 2 únicos textos que de alguma maneira trazem a questão à tona, até o nosso que vai sair em breve. Agora sim. E é muito bom isso também, que fica um convite também para que a gente possa olhar para esse assunto e produzir mais, né? Porque, de fato, para quem está nos ouvindo, só existem esses 2 textos e futuramente o terceiro, que vai ser o da Borda. Acho que a gente precisa falar um pouco mais desse assunto, né? Precisamos falar sobre responsabilidade. Isso. Perfeito. Isso Vai pode ser ser o o nome. nome. Isso pode ser o nome. Tem aquelas Então fanfic. ficamos por aqui. Vocês podem nos encontrar em nossas redes sociais, @bordolacaniana, nosso site bordolacaniana.com. Tem lá todas as nossas postagens, tem as revistas, edição número 0 e edição número 1, porque sim, a gente conta o 0. E estamos sempre de portas abertas, mandem suas perguntas, dúvidas, críticas, vamos debater. Obrigado e até a próxima.